Oi, pessoal. Então, estamos no final. Acho que hoje eu termino, né? E antes de eu acabar de ler o livro, eu queria falar para vocês o seguinte. Como a gente tem as questões do direito autoral, eu ando meio apreensiva com isso. Até porque, vamos pensar, ninguém escreve um livro para ficar dando ele de graça para todo mundo, não é? E aí eu estive pesquisando aí dentro do YouTube para ver essas regras, porque tem umas regras de monetização. Monetização é isso que a maioria das pessoas fazem. Então elas produzem conteúdo, se elas tiverem 1.000 inscritos, a partir desse marco, elas podem entrar para monetização. E aí o YouTube começa a colocar anúncio, né? A gente vê aí acontecendo isso, e aí essa pessoa recebe o dinheiro. E o que eu pensei? Eu falei, de repente eu posso reverter, ao invés dessa monetização para mim, reverter para os próprios autores dos livros. Mas, primeiro, eu não vou conseguir 1.000 pessoas, até porque eu comecei a fazer essa leitura por causa da época da pandemia, né? Não é uma coisa que eu pretenda fazer, né, indefinidamente. Foi mesmo para nos auxiliar, a mim e a vocês, porque ler para mim é um grande prazer, né? Ler para vocês multiplica o meu prazer, né? De estar me doando essas horas que eu leio aqui sozinha, eu leio para todo mundo, né? Mas eu também não quero ter problemas com essa questão, porque quando eu entrei lá nas regras da monetização, uma das coisas que dizia é que não pode entrar no rol da monetização quando tem questões de direito autoral. E então o que eu pensei? Como não somos muitos, eu pensei em deixar aqui para vocês, né? Eu posso fazer isso depois, num outro vídeo, deixar um e-mail, né, que eu tenho, alternativo. Vocês me mandam mensagens por esse e-mail, dizendo que querem continuar ouvindo os livros, a minha leitura. E aí eu faço assim, ao invés de deixar esses vídeos públicos, e eu vou ter que tirá-los daqui a pouco, né? Eu vou, depois do término desse, eu vou dar mais uns, até o final da semana, e vou fechar o canal. E vou fazer a leitura do próximo livro para as pessoas que se inscreverem comigo. Porque não são muitas, eu sei disso, deve ter 6, 7 pessoas acompanhando essa leitura, né? Então eu peço a vocês que, se vocês estiverem lendo, ainda escutando, né, a Tenda Vermelha, ou ainda estiverem no meio desse, quiserem um tempo, me avisa, deixando nos comentários mesmo. E eu vou ficar, né, monitorando isso, tá bem? Então, eu posso continuar fazendo a leitura, só que o vídeo vai ficar privado, e só as pessoas com o link é que podem entrar naquele vídeo e escutar a leitura, né? Isso vai resguardar o autor, vai me resguardar também. É como se eu estivesse fazendo um grupo de leitura aqui na minha casa, recebendo 3, 4 pessoas e lendo com elas, né? Não estou divulgando, porque vai que um passa para o outro, um passa para o outro, e eu posso começar a ter problema, né? E eu acho mais seguro fazer assim, com o link, confiando, claro, em vocês, porque vocês estão sendo ótimos, me fazendo essa companhia, e confiando que, se eu mandar o link, esse link vai ficar só com vocês, né? Tá bom? Vamos combinar assim? Então, amanhã eu vou deixar direitinho um vídeo e vou escrever, relembrar isso, né? Escrever na descrição do vídeo, eu deixo lá o endereço de e-mail, ok? Eu não quero parar de ler, eu não paro de ler, né?
mas eu gostaria muito de continuar lendo para vocês, né? Como se vocês estivessem na sala da minha casa, né? A gente senta, a gente conversa, a gente lê. A única diferença é que eu não consigo, né, em tempo real, trocar com vocês, fazer comentários, tipo quando a Esther se apaixonou lá na iniciação dela pelo cara, aquele fogo todo que ela via, né? Que nada mais era do que o fogo da paixão, né? Porque paixão é fogo. E se a gente tivesse um perto do outro fazendo um círculo de leitura, com certeza a gente ia dar uma paradinha no meio da leitura e fazer um comentário, né? Às vezes eu tô lendo, me dá vontade de parar e falar: imagina, isso aqui era óbvio que ela ia se apaixonar. É isso, gente. Muito obrigada, tá bom? Vou ler para vocês. Esse é o número 47, então só temos 47 e 48. 47 chama As Provas se Repetem. Tá? Vou ler. O último inverno antes do término da guerra. O jardineiro, que cuidava do nosso pomar há muito, já se fora. O pomar ficou abandonado. Fui à casa da floresta a fim de salvar o que ainda pudesse ser salvo. Certa noite despertei com um som horrível, sirenes de alarme, na cidade. Pulei da cama. Da sala de jantar dava para ver a cidade distante. Na escuridão, ouvi incontáveis aviões voarem sobre a minha cabeça. O ar estremecia com o som dos motores. Então percebi um horrível jogo de luzes acontecer. Vi como as bombas caíam do céu e explodiam como fogos de artifício. Incontáveis canhões de defesa atiravam ininterruptamente. De longe, os tiros pareciam lampiões com uma trêmula luz avermelhada. O céu se clareou com a explosão das bombas e com os incêndios que se iniciaram por toda a cidade. O drama infernal estava sendo representado no ar, enquanto séries de aviões soltavam suas bombas sobre as multidões que viviam na cidade. De tempos em tempos, eu via algo que se parecia com uma rocha ardente caindo. E sabia que em algum lugar uma mãe ficaria esperando em vão que o seu filho voltasse para casa. Esse bombardeio e espetáculo de jogos pirotécnicos continuou por 1h30. Pareceu-me ter estado à janela durante uma eternidade de tempo. Ali embaixo, à minha frente, o cruzamento de luzes e trovões significava morte e destruição para milhões de pessoas. E todos os meus entes queridos se encontravam na cidade. Todos, exceto meu filho, que talvez nesse exato momento estivesse voando pelo ar como um alvo para outros jovens homens infelizes que voavam com aviões melhores, integrando uma força aérea mais bem equipada, forçados a atirar nele contra todos os instintos humanos, da mesma forma como ele era obrigado a atirar contra os outros. De repente, senti o impacto de uma árvore que caiu nas proximidades. Olhando para a árvore, vi 2 olhos verdes me observando. Uma coruja. Ela estava sentada ali, imóvel, como uma estátua. Nunca antes tinha visto uma coruja em toda essa região. Como chegar até ali? Quase sem consciência do que fazia, eu lhe falei em espírito. Querido pássaro, não é sua culpa que pessoas supersticiosas pensem que você é um mensageiro da morte. Ainda assim, talvez queira me dizer que todos os meus entes queridos nesta terra não estão mais vivos lá na cidade.
A coruja se aproximou um pouco mais e, de repente, abriu as asas e voou para a floresta. Soube assim que o grande poder que controla e guia tudo estava me dizendo, através do desaparecimento do pássaro da morte, que todos os meus entes queridos ainda estavam vivos. Sim, todos os meus queridos. Mas e os milhares de pessoas mortas naquela noite na cidade? E todos os outros que ficaram se matando durante esta terrível guerra? Cada um era um alguém muito querido. Por que tiveram que morrer? Por que as pessoas matavam umas às outras sem sentido? O drama infernal repetiu-se noite após noite. No verão, alguns de nós se mudaram para a pequena casa na floresta. Bogar veio conosco. Durante as noites de horror, ficávamos todos juntos à janela, observando os bombardeios na cidade ali embaixo. Pouco antes de as sirenes darem sinal, meu marido me telefonou com as tranquilizadoras notícias de que ele e os outros que se encontravam em sua companhia na casa da cidade estavam bem e a salvo. Quando o outono chegou, fiquei sozinha na casa da floresta e continuei meu trabalho no jardim e na horta. Todas as tardes eu podia observar como a artilharia do inimigo se aproximava mais de nós. Esses pobres jovens forçados a ser nossos inimigos, eles avançavam durante o dia. Certa noite resolvi voltar à cidade. Acontecesse o que acontecesse, estava determinada a passar por tudo ao lado dos meus entes queridos e atravessar com eles as difíceis horas de batalha e de bombardeio que fatalmente nos esperavam. Então o telefone tocou. Que estranho! De repente, senti com toda a segurança que já havia vivido essa mesma cena algum tempo antes. Sabia de antemão que era meu marido que estava me chamando. E sabia, palavra por palavra, o que íamos dizer um para o outro. E durante todo esse tempo, tive a impressão de estar sonhando. E essa mesma sensação esquisita continuou durante todos os dias difíceis que passamos. Até que os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses e os meses em anos. Repetidas vezes eu descobria que sabia exatamente o que aconteceria a seguir. Era como se eu já tivesse passado antes por todas essas experiências terríveis. Eu sabia, mas não conseguia entender como e onde eu poderia tê-las vivido. Depois de voltar à cidade, as sirenes tocavam todas as noites, forçando-nos a acompanhar todos os outros da casa para uma fuga apressada ao porão. Durante o tempo em que ficávamos sentados ali, todos calmos, passivos, solenes e preocupados com o que aconteceria em seguida, eu sabia que, de alguma forma, em algum lugar, eu já passara por tudo isso anteriormente. E isso se repetiu durante todas as noites, as horríveis noites de bombardeio e de ataques aéreos. Cada vez mais intensamente, tinha essa impressão de reviver fatos passados, até que certo dia, no fim do outono, a porta se abriu e meu filho entrou. Por que fiquei surpresa com o fato de vê-lo no uniforme da Força Aérea? É claro, ainda me lembro dele como Ima, o jovem sacerdote no Egito, e também conheço todos os relacionamentos que nos unem.
mas em minha memória sobre ele no Egito, meu filho vestia um traje muitíssimo diferente. Como imaginar que até mesmo em minha vida no Egito eu já o tivesse visto nesse uniforme da Força Aérea? Porque tenho a sensação de que tudo que sinto não é real, que apenas estou sonhando todos esses quadros e que estou experimentando esses sonhos no meu sono iniciatório da Grande Pirâmide. Lembro-me com bastante clareza de todos os relacionamentos da minha vida no Egito. Mas não importa quanto tente, não consigo me recordar dos fatos nem de meus sonhos na iniciação. Não é estranho? É possível recordar algo de que não nos lembramos? Se não posso me lembrar de nada, então não posso saber o que existiu. Mas sei que experimentei todo o meu destino futuro nas visões durante a minha iniciação na pirâmide. E que essas visões, ou imagens oníricas, me deram a oportunidade de passar pelos vários testes e de enfrentar certos desafios. É verdade que meu mestre Ptahhotep me advertiu que se eu caísse depois da iniciação, todos os testes por que passara seriam repetidos no plano terreno. É claro, continuamente tenho uma certa sensação de que esses fatos estão se repetindo. Durante um determinado número de anos, desenvolvi o hábito de escrever pela manhã, logo ao me levantar, todos os sonhos que tive durante a noite. Há mais de um ano não olhava essas anotações. Comecei a lê-las. E, para minha grande surpresa, verifiquei que a maioria desses sonhos era sobre fatos que ainda viriam, fatos que vivi posteriormente, algumas vezes 6 meses, outras 1 ano depois. Nesse meio tempo, eu já havia me esquecido dos sonhos em si. E se não fosse capaz de reconhecer minha própria caligrafia, não acreditaria que eu havia tido esses sonhos e escrito sobre eles. Como seria possível que, quando essas coisas acontecessem de verdade, eu não me lembrasse mais do que sonhara com elas antes e, em muitos casos, com todos os surpreendentes detalhes? Fiquei surpresa com essa constatação. Que tipo de força existe dentro de nós que conhece nosso futuro antecipadamente com tanta precisão? E que tipo de criaturas imperfeitas somos nós que entendemos tão pouco sobre a linguagem dos sonhos, a ponto de não podermos nem sequer lembrar que já sonhamos com certo caso ou situação, mesmo que o sonho se tenha repetido no plano terrestre em nossa vida exterior? De fato, não merecemos o cuidado e a atenção que essa força nos dá, na medida em que, com infinita paciência, nos revela a verdade e o conhecimento. Como eu poderia explicar o fato de me lembrar de uma vida anterior no Egito, de já ter visto meu filho com o uniforme da Força Aérea entrando em casa, a fim de me dizer que tinha de se despedir de mim, porque sua unidade estava sendo transferida para o campo de aviação menos exposto ao bombardeio inimigo do que o que ficava perto da nossa cidade? À medida que ele falava, eu sabia dentro de mim que já passara antes por essa experiência. Outra vez tive a impressão de que estava apenas sonhando. Não falei a ninguém sobre esse fato.
Tinha medo de que até mesmo meu filho, o próprio Ima, achasse que minha mente sofrera um abalo devido ao excesso de excitação. Pareceu-me melhor manter silêncio sobre todo o assunto. E assim sobrevivemos ao cerco à nossa cidade. Durante 7 semanas, ficamos sentados no porão, suportando os bombardeios incessantes. Depois de a casa acima de nós ter sido destruída e transformada num monte de entulho, fomos forçados a fugir. Nosso destino nos leva como se fôssemos folhas à mercê do vento. Após várias e duras provas e muitos problemas, começamos a reconstruir a vida. Estávamos todos reduzidos ao estado de mendigos. Meu marido tinha sido gravemente ferido e muito tempo se passou até ele poder trabalhar outra vez. Com uma luta constante durante dias e noites, com esforço e equipamento tão primitivo como o dos homens das cavernas, Bogar e eu conseguimos ajeitar um novo lar para nós das ruínas da nossa própria casa, e ele pôde reabrir sua escola de yoga. Passaram-se meses e nós trabalhamos cada vez com mais esforço e por mais tempo. Aquela foi a época em que aprendemos o significado da fome. Semana após semana, fomos sendo gradativamente destruídos, encolhendo de formas humanas, de sangue e carne para esqueletos vivos cobertos de pele. Mesmo amigos muito chegados não se teriam reconhecido se encontrassem por acaso na rua. Medo, um medo novo, se espalhava por toda a população, aumentando os sentimentos de terror já presentes em milhares de almas torturadas. O que comeremos amanhã? Por quanto tempo conseguiremos continuar trabalhando tão arduamente sem ao menos termos o que comer? Por quanto tempo ainda isso continuará sem que percamos a saúde? O solo sempre fértil do nosso país trazia tudo o que precisávamos com bastante fartura. Mas agora éramos forçados a ficar observando enquanto incontáveis trens de carga percorriam o caminho pelos campos, levando em seu bojo nossas ricas colheitas para outro país. Só depois de muitos meses longos e difíceis, a fome começou a diminuir. Cada vez com mais frequência, obtínhamos algo substancial para comer e, aos poucos, começamos a recuperar o peso. Mais uma vez, bons amigos se reconheciam nas ruas, mas os conhecidos não se reconheciam. Todos havíamos nos acostumados à nossa aparência esquelética e emaciada, e muitas vezes, ao passarmos por alguém na rua, nos vinha um lampejo à memória de que essa pessoa bem nutrida tinha alguma leve semelhança com algum conhecido muito magro. O mesmo pensamento podia ocorrer aos dois. Então ambos se viravam, se reconheciam e havia risadas e reuniões felizes. Mas passaram-se meses antes que nos acostumássemos outra vez com todos os nossos conhecidos, isto é, nos acostumássemos com as suas dimensões reais. Eu continuava com a impressão de já ter experimentado tudo isso antes. Era uma sensação que não me abandonava durante todo o tempo
mesmo quando eu estava ocupada fazendo algo. Não que eu pudesse prever o futuro. Ao contrário, era pura e simplesmente uma sensação de que tudo já acontecera antes de uma forma completamente idêntica. E como não era capaz de prever o futuro, não sabia o que iria acontecer com o meu filho. Desde a ocasião em que se despedira de nós, nunca mais o víramos ou ouvíramos falar sobre ele. 1 ano e meio depois, a campainha toca. Ao abrir a porta, vejo na minha frente meu filho querido. Mais uma vez, tive a sensação de ter um sentimento que os psicólogos denominam de déjà vu. Eu sabia que se tratava de uma repetição. Todos esses fatos estavam se repetindo. Mas como isso pode acontecer? E certa noite, tudo se esclareceu. Certa vez, quando fui forçada a passar pelo teste do amor cruel, justamente com a pessoa que mais amava neste mundo, meu filho, ajoelhei-me na minha cama no escuro e falei sobre ele com Deus. Pedi-lhe que mostrasse o caminho ao meu filho, que lhe mostrasse o rumo que devia seguir. Segui o caminho que dentro de nós nos conduz até Deus, recolhendo minha consciência de minha pessoa exterior para meu ser interior. Por fim, entrei em transe e de súbito me vi diante dos 7 degraus sobre os quais já lhes falei. E pulei para cima, de um para o outro, facilmente, com felicidade e alegria. Eu sabia o caminho. Eu me lembrei. Oh, Deus, eu me lembrei. Todos esses eventos que estive sentindo como realidade na minha vida material, no plano terreno, são coisas que vivi alguns milênios antes, na minha iniciação na pirâmide. Naquela ocasião, todos esses eventos estavam em estado de latência nas profundezas da minha alma inconsciente, energias não manifestadas, ainda uma causa, mera causa. Isso é assim porque tudo o que acontece na Terra é a materialização de uma causa completa, realizada, que aguarda no plano espiritual pela materialização. Quando se alcança a habilidade de atingir conscientemente as profundezas do eu, essas energias estão à espera de sua realização. Nesse caso, experimentamos a causa ao mesmo tempo que o efeito. O futuro, como um presente completo e perfeito. E no presente, na nossa vida, tudo o que acontece conosco é apenas uma oportunidade de enfrentar os testes, as provas e os desafios da iniciação. Uma oportunidade para relaxar as tensões e dissolver os cansaços que acumulamos para nós mesmos por eras e eras, com nossos pensamentos e ações. As tensões e cansaços que são a causa do nosso destino, do nosso futuro. Até o ponto em que conseguimos nos tornar conscientes dessas tensões e conseguimos superá-las, libertando nossa consciência humana que está presa por essas energias e limitada por estar presa. E nos identificamos em nossa consciência com o verdadeiro eu divino, que está à espera por trás de cada sentimento pessoal do ego. Nós nos identificamos com Deus. E isso é iniciação. Ficamos aqui. Nosso número 47. Ok? Nos vemos daqui a pouco. Um grande abraço, queridos.